Bom dia. Hoje o meu grupo vai apresentar o projeto que a gente desenvolveu ao longo da disciplina de elementos de máquina. Nosso grupo é constituído pelo Guilherme Felipe, o Tomás Dagnolo, Vitor Daniel e o William Coelho. Introduzindo o nosso projeto, falando sobre o redutor de velocidade, ele é empregado quando você precisa obter grandes reduções de transmissão com uma limitação de espaço, ou seja, uma redução abrupta, por exemplo, de uma engrenagem de 100 dentes para 10 dentes, pode ser dividida em diferentes estágios com engrenagens de diâmetros menores. Os redutores eles podem ser construídos por diferentes tipos de engrenagens. No caso, o que a gente utilizou foi a engrenagem reta, mas podem ter engrenagens cônicas, engrenagens satélite, com cora e rosca sem fim, e outras diversidades de engrenagens. A finalidade, então, é diminuir a rotação e aumentar o torque na saída do redutor. Aqui na figura 2 está um esquemático do sistema de redução, que no caso a potência de entrada ela estaria sendo saída pelo motor, e tendo diferentes estágios com engrenagens e suas respectivas reduções, para no fim a gente obter o levantamento de uma carga de 1 tonelada com velocidade limite de 2,5 metros por segundo no nosso tambor. Bom, para isso a gente tem como objetivo projetar esse redutor e dimensionar o nosso cabo de aço, o tambor, os eixos que pertencem à caixa de redução e os rolamentos, chavetas, engrenagens e por fim o motor. Como material final, a gente desenvolveu um desenho CAD e a construção de um gráfico que vai relacionar o número de estágios com a potência e o torque do motor. Os elementos de máquina, vale ressaltar, eles são selecionados a partir de catálogos comerciais. No caso, a gente utilizou como catálogo para o motor um motor da WEG, e para a seleção das engrenagens a gente utilizou o site KHK Gears. As restrições do projeto fala que a relação da transmissão ela não pode passar de 8, sendo que em uma redução ideal, esse valor fica entre 6 e 8. Mais para frente a gente vai falar sobre como foi feita, mas a nossa redução ela chegou a um fator de 4 em 2 para cada estágio. O material dos eixos será o SAE 1020, tal como das chavetas. E como eu dito antes, a velocidade máxima permitida é de 2,5 metros por segundo. Falando sobre os fatores de segurança, é bem importante para o dimensionamento de um projeto que as partes mais complexas e as partes mais de difícil acesso, elas tenham uma taxa de manutenção menor do que as de mais fácil acesso. Portanto, os eixos centrais, eles foram dimensionados com um fator de segurança maior do que os demais. Os fatores de segurança do tambor, motor e eixo central, eles se relacionam conforme a expressão abaixo, de que o fator de segurança do tambor é menor do que o fator de segurança do motor, e esse sendo menor que o fator de segurança do eixo central. Bom, falando um pouco agora sobre o módulo de par de engrenagens, ele se caracteriza como a relação entre o diâmetro primitivo e o número de dentes da engrenagem, sendo calculado pela equação em que relaciona com a razão entre o diâmetro primitivo e o número de dentes. Isso possibilita saber a distância entre um dente e outro. Agora, seguindo para o cálculo e dimensionamento desse redutor, temos como base os dados de tensão de escoamento do nosso aço 1020, que é 359 megapascal. Também determinamos fatores de segurança para a aplicação dos cabos em guindastes e para dimensionamento de chaveiro, sendo eles 5 e 1,2 respectivamente. Também foi considerado um fator de rendimento de transmissão de engrenagens de 0,98 e um fator de rendimento de transmissão de mancais de 0,99. Para o dimensionamento do nosso cabo de aço, foi utilizada a força de ruptura sobre o fator de segurança, obtendo-se o valor de 49.035 newtons. Observando a nossa figura 3, temos uma tabela que se recomenda utilizar um certo tipo de cabo. E para esse valor de força, foi utilizado o cabo 6 por 25 filha AACI. E verificando ele, podemos ver duas opções. A Pole Steel com diâmetro de 3 por 8 polegadas, com carga de ruptura mínima de 59.400 newtons, e o Improved Pole Steel com diâmetro de 3 por 8 polegadas, com carga de ruptura mínima de 68.450 newtons. Dessa forma, a gente escolheu o cabo de aço 6 por 25 filha AACI Pole Steel com 3 por 8 polegadas. Para o dimensionamento do nosso tambor, começamos pelo diâmetro. Sabendo a gente que o nosso cabo selecionado tem uma influência no tambor que a gente vai utilizar, a gente tem que ter em consideração que vai ser um diâmetro no mínimo 26 vezes maior do que o diâmetro do nosso cabo. Logo, o nosso diâmetro do tambor vai ser 247,65 milímetros. E aí o diâmetro indicado nesse caso está escrito na tabela na figura 4. Para a velocidade angular e o RPM, a gente isola a velocidade e consegue o valor da velocidade angular, que tem o valor de 20,19 radianos por segundo. E para a rotação do tambor, temos a velocidade angular vezes 60 sobre 2π, obtendo o valor de 192,8 RPM. Para calcular o torque atuante no nosso tambor, utilizamos a fórmula de torque, que é igual a força de ruptura, vezes o raio do tambor, e obtendo o valor de 6.071,76 Nm. Para o dimensionamento da chaveta do tambor, a gente também considerou o aço SAI 1020. A chaveta ela vai sofrer vários esforços, incluindo ele cisalhamento e esmagamento, sendo a área do cisalhamento a área em azul, e cisalhamento e esmagamento no plano marcado em verde, que está aí na figura 6.
E para a largura da chaveta, a gente considerou 10 voltas do cabo de aço do tambor. Então, a gente conseguiu o valor de L, que é o comprimento dessa nossa chaveta, de 95,2 milímetros. E o nosso valor de T2, que a gente ainda não sabe, nem o de T1, é igual a 0,6 vezes T1. E aí a gente supôs que a chaveta tinha uma largura igual a 80 milímetros. A gente tem o valor da tensão admissível de cisalhamento e uma tensão de escoamento admissível também. Calculando esses valores, a gente obteve o valor de cisalhamento admissível de 179,5 megapascal, o valor de cisalhamento, o valor de tensão normal admissível de 300 megapascal, e seguindo para a gente achar as áreas, se isolou a área na forma de tensão, força sobre área, obtendo assim a forma de área, que vai ser a força vezes nossa tensão de cisalhamento, sobre a nossa tensão de cisalhamento. Tendo assim a nossa área de cisalhamento de 273,175 milímetros quadrados. Isolando isso na nossa forma de área, conseguimos achar o valor de B, da nossa base da nossa chaveta, de 2,870 milímetros. Para a tensão de escoamento admissível, foi utilizada a mesma coisa, o mesmo método, e foi obtida uma área de esmagamento de 163,45 milímetros quadrados, e nisso foi achado também o valor de T1, de 1,721 milímetros. Sendo assim, a gente conseguiu achar o valor de T1, de T2, que são 1,721 milímetros e 1,032 milímetros. Dando sequência agora no dimensionamento, calculamos a eficiência de 2 pares de engrenagem e 3 pares de mancais, que no total saiu a eficiência de 93,19%. Para conseguir as engrenagens, sabemos que o redutor possui 3 eixos, então bastam 2 pares para transmitir o movimento. A partir de uma relação de transmissão igual a 2, a engrenagem motora terá metade dos dentes da movida. Então foram escolhidas as engrenagens SS2 35J15 e SS2 70J15, sendo a primeira com 35 e outra com 70 dentes. Por fim, foi calculado o RPM necessário pelo motor, e o valor que nós chegamos é de 771,19 RPM. As características necessárias do motor foram calculadas dividindo a potência de saída pela eficiência total, chegando em 178,86 cavalos. E temos a potência em watts de 122.587,5 watts. Portanto, conseguimos um torque de entrada de 1.628,91 Nm. Com esses dados, conseguimos chegar em um fator de segurança de 1.1 e chegamos em um motor no catálogo VEG, que é o W22 Super Premium 8 polos, que possui as seguintes configurações: 150.000 kW de potência, 355 ml de carcaça, 894 RPM e 440 volts. Ao calcular o torque no motor comercial em questão, o valor foi de 1.602,2 Nm, insuficiente para a nossa situação. No entanto, ao reduzirmos o RPM para o valor calculado anteriormente, atingimos 1.857,84 Nm, satisfatório para o nosso caso. Uma vez que os elementos de máquina sejam dimensionados, sendo eles as engrenagens, o motor, o tambor, mancais, todos os elementos dimensionados, devemos começar a pensar nos eixos, que serão os elementos responsáveis por interligar todos os anteriores. Bom, basicamente, como foi dito anteriormente, o redutor em questão possui 3 eixos. O torque do eixo movido, que é o que está acoplado no tambor, já é conhecido, bem como o torque do eixo que está acoplado ao motor também é conhecido, sendo somente restante o torque do eixo central, calculado facilmente com a relação de transmissão das engrenagens, que é igual a 2, atingindo um valor de 3.035,88 Nm para o torque do eixo central. Em seguida, os diâmetros, eles foram todos dimensionados pelo critério de von Mises, e a distância assumida entre o tambor e a engrenagem até a outra engrenagem do eixo central, e no eixo motor da engrenagem até o motor propriamente, foi de 0,2 metros. Dessa maneira, sabendo que a carga carregada é de 9.807 newtons, isola-se os diâmetros e chegamos nos seguintes resultados, sendo o motor 40,92 milímetros de diâmetro do eixo central de 45,31 milímetros e o movido 54,2 milímetros. É interessante perceber que, partindo do estágio 1, sendo ele do motor, até o estágio 3, que seria onde está o tambor, é o eixo movido, os diâmetros aumentam. Justamente o próximo tópico, o objetivo dele é reconhecer essas diferenças, mudanças e o comportamento de cada uma das variáveis. Considerando todos os mesmos elementos de máquina, materiais e requisitos de projeto, percebe-se no primeiro gráfico que quanto maior é a carga levantada, também maior serão os diâmetros dos eixos. No gráfico estão do motor e o do tambor, sendo ele o terceiro eixo no nosso redutor. Por fim, o gráfico mais interessante é o que relaciona o torque, potência e RPM. Esse gráfico é totalmente baseado no redutor que está dimensionado no nosso projeto, e dessa forma podemos perceber que, com o aumento dos estágios, a potência diminui, potência útil, já o torque aumenta, esse era o objetivo principal, afinal é um redutor, enquanto que o RPM diminui. Em seguida, a foto abaixo apresenta o modelo ENCADE, construído do redutor em questão dimensionado. Muito obrigado.